Samuel Ferreira. É hora de oração com o deputado Oséias de Madureira. Querido Deus, nós mais uma vez em palavra de oração nos dirigimos ao Senhor, crendo que o Senhor sempre cuida de nós. E eu quero neste momento orar por cada pai, por cada mãe, ó Deus que estiver nos ouvindo. Ó Senhor, que o Senhor possa guardá-los, ampará-los, que o Senhor possa trazer a eles aquilo que eles necessitam. Como é bom desfrutar da presença do pai, da mãe. Ó Deus, como é bom saber que eles cuidam dos seus filhos, direcionam os seus filhos. E eu quero em especial orar por eles agora, onde eles estiverem. Que a bênção do Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa trazer a eles tranquilidade, que o Senhor possa trazer a eles paz, que o Senhor possa trazer a eles, ó Deus, projetos que possam abençoar a casa. Quantas famílias estão destruídas porque pais estão destruídos, porque mães estão destruídas, mas nós oramos agora trazendo restauração, restituição, alegria, paz, e que esses pais sejam pelo Senhor cuidados. É a nossa oração e os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, orando sempre em nome de Jesus. Amém. Deputado Oséias de Madureira, um homem de oração. De segunda a sexta você ouve Exército de Oração, sempre às 11 da noite. Venha fazer parte desse exército. E à meia-noite, orar com o Bispo Samuel Ferreira. Exército de Oração. Vem aí o Corafesp 2025. A paz do Senhor, você que está me ouvindo, meu nome é Marina Ferreira e eu tenho um convite maravilhoso para te fazer. A partir do dia 18 a 21 de abril, teremos o nosso lindo e grandioso congresso da Corafesp. Na sexta-feira vai ser períodos manhã, tarde e noite. E de sábado a segunda vai ser tarde e noite. Você é mais que bem-vindo para estar conosco. Você que quer acompanhar nossas redes sociais, só seguir a gente no @CorafestOficial e também siga na Rádio Mais para mais informações. Te espero no congresso. Deus vai transformar a tua vida e Deus vai renovar não só você, mas toda a sua casa. Deus abençoe e espero você no nosso Corafesp. Vem estar com a gente. O Congresso de Oração e Ação Feminino no estado de São Paulo, de 18 a 21 de abril na Adebras. Separe esses dias e venha viver um tempo de avivamento, cura e comunhão. São Paulo será tomada pela glória de Deus. Para saber mais, inscreva-se no canal Corafesp_Oficial. Mais FM, mais adoração no seu rádio. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com o Bispo Samuel Ferreira. Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, estamos chegando aqui na Mais FM 102.9 para mais um debate que será para elevo da sua vida espiritual. Eu, pastor Antônio Calixto, vou com você hoje mais uma vez no debate até o meio-dia. Olha, dizendo a você o seguinte, todos vocês sabem disso, né? Mas sempre bom frisar, nosso bispo tá doidinho para estar de volta aqui na rádio com você, mas as obrigações são muitas e ele não tem tido condições de estar com vocês aqui esses dias. Você sabe que esse programa é um programa dirigido e apresentado pelo Bispo Samuel Ferreira, que é o nosso líder, e vai ser uma alegria, não é? Assim que ele puder estar de volta aqui. Enquanto isso, eu vou tocando com você aí, você vai me aguentando aí, nós vamos dando glória a Jesus.
Tá bom? Olha, é importante demais que você comece aí já, tá bom? Hoje nós estamos pelo canal do YouTube e pelo canal também do Instagram, @maisfm 102.9. Vou repetir para você, @maisfm 102.9. É importante demais que você, dê um sinalzinho lá pra gente, dá um like lá, faz um likezinho, compartilha, clica no sininho lá no YouTube, você já vai ficar informado de toda a programação da Rádio Mais FM. É importante demais que você participe desse debate. Olha, hoje, infelizmente, nós não teremos o canal do WhatsApp, mas você vai poder entrar pelo YouTube e também pelo Instagram, mandar a sua mensagem, @maisfm 102.9. E nós vamos selecionar aqui e todas aquelas que forem possíveis, nós traremos aqui a apresentação para vocês, tá bom? Então, olha, vou dizer para vocês qual que é o tema do nosso debate hoje. Meu Deus do céu, gente, será que eu não vou poder comer um chocolatinho? Jesus! Vamos lá. O tema do nosso debate hoje é: o cristão deve comemorar a Páscoa? E aí, qual que é a sua opinião? O que você me diz? O cristão deve ou não comemorar a Páscoa? Para nossos debatedores, estou recebendo aqui com muita alegria hoje aqui o querido pastor Alexandre Farias. Ele é pastor da comunidade Tempo de Viver em São Bernardo do Campo, é teólogo, apologista cristão, advogado, foi consultor teológico do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, e é também palestrante. Aleluia, querido pastor, que bom te receber aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite por estar aqui nesta rádio maravilhosa, um estúdio lindo, e é sempre bom debater assuntos importantes para a nossa fé. Agradeço o convite. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Deus te abençoe, querido. Que bom te receber aqui. Também recebendo aqui com muita alegria o querido pastor Gilberto Seletti. É isso, pastor? Seletti. É italiano, é? É italiano. É italiano, olha aí. Que tudo bom na gente. Querido pastor Seletti é missionário jubilado com 50 anos de APEC, Aliança Pró Evangelização das Crianças, dos quais 23 deles como diretor nacional. É também conselheiro, professor e escritor e pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, na Vila Mariana. Querido pastor, que alegria te receber aqui hoje. Alegria estar com o irmão e também com o Alexandre e o pastor Altair, nesse assunto tão importante que a rádio está trazendo para os nossos ouvintes aqui. Realmente, pensar na Páscoa é maravilhoso. Muito obrigado, pastor. Já eu volto com o senhor. E nada mais, nada menos aqui do que do meu lado direito, aqui o lado do peito, também muito amado, o querido pastor Altair Mateus, é pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, tem licenciatura plena em filosofia, licenciatura curta em psicologia, história e também mestrado em teologia. Querido pastor, que bom te receber aqui, pastor Altair Mateus. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de conhecer dois companheiros aqui. Amém. De jornada. Parece que ambos de longa jornada, né? Tanto quanto eu. E estou muito feliz, o tema é muito interessante, muito palpitante e vamos ver o que acontece. Vamos lá, olha gente, estamos chegando aí para mais um debate da Mais, lembrando você que aqui na 102 você vai poder entrar em contato conosco pelo WhatsApp, hoje não tem jeito, tá bom? Perdão, você vai poder entrar em contato com a gente hoje pelo Instagram e também pelo YouTube. Olha, dizendo a você que é melhor você acompanhar pelo YouTube, a imagem é melhor, o som é melhor, e aí você também tem, né, as condições aqui de participar com a gente mandando a sua mensagem, tá bom? É @maisfm 102.9. Aleluia. Eu vou começar aqui com o querido pastor Alexandre Farias. Querido pastor, e aí, eu posso comemorar a Páscoa? Como é que é? Posso ou não posso? Se Cristo, né, for a nossa Páscoa, com certeza a gente pode comemorar. Né? É comemorar uma Páscoa. Mas eu também vejo, durante o debate a gente vai falar sobre isso, eu também vejo na questão lá de Êxodo capítulo 12, na primeira Páscoa, eu vejo todas as características também que apontam a Cristo. Eu acredito que, para nós, a Páscoa é a ressurreição de Jesus, ressurreição de Cristo, morte e ressurreição. Então, nada melhor que
apresentar esse Jesus Cristo neste tempo para os nossos amigos, os nossos visitantes, os nossos irmãos, os nossos familiares. Eu acredito que a gente não pode perder essa oportunidade, não. A gente precisa comemorar Cristo como a nossa Páscoa. É isso aí. Olha, também dá aqui o tempo aqui ao querido pastor Gilberto. Pastor Gilberto, e aí, podemos comemorar a Páscoa? Olha, exatamente que Páscoa é essa? Tem a Páscoa que é dos judeus, né? Como o nosso irmão Alexandre falou lá do Êxodo, que é uma comemoração específica da libertação do povo que era escravo do Egito e que com aquele sangue colocado nas portas, os primogênitos foram preservados e eles realmente saíram livres. Para nós, é um outro tipo de Páscoa. É a comemoração da ressurreição do Senhor. Ele também é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Como não comemorar isso? Talvez a gente chama a Semana Santa, mas a gente poderia dizer a Semana da Salvação. A gente pode trazer à memória o que significou realmente o sacrifício de Jesus por nós. Vale a pena repetir, talvez os nossos ouvintes já ouviram essa palavra, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como não comemorar? Não só nesses dias, mas comemorar todo dia. E comemoraremos eternamente a vitória obtida por Jesus na cruz do Calvário. Então a Páscoa, nós temos que lembrar dela e do real significado que ela realmente tem. Querido pastor Altair Mateus, e o senhor, o que o senhor nos diz? Quando nós olhamos para o assunto da Páscoa, nós vemos a deturpação que aconteceu ao longo dos anos, e essa de maneira nenhuma. Exato. Essa Páscoa que se comemora aí fora não é a nossa, não tem nada a ver conosco. Até porque o que tem a ver o coelho com a Páscoa? Se for o cordeiro, não é coelho. E o ovo da Páscoa, que a gente que até gosta, né, de chocolate, simboliza a grande potência de reprodução do coelho. Então é uma alusão aos deuses da fertilidade. É pagã essa Páscoa aí. Essa Páscoa é totalmente pagã. Essa não dá para comemorar. A nossa Páscoa é comemorada na ceia do Senhor. Sempre que nós realizarmos a ceia do Senhor, vamos lembrar que o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu e ressuscitou no dia da Páscoa. Então é isso, nós estamos todos de acordo, comemoramos, mas temos que não só não comemorar, mas como combater a falsa Páscoa, porque isso é feitiçaria e idolatria. O senhor vai a esse ponto de achar que essa Páscoa de hoje está mais puxada para a questão de uma idolatria e como feitiçaria. Idolatria de deuses pagãos simbolizado pelo coelho. Olha só. E aí, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Aqui na 102.9, na Mais FM, é importante demais você mandar a sua pergunta hoje, a sua indagação e até mesmo a sua opinião também, aqui hoje pelo Instagram ou pelo YouTube, @MaisFM 102.9. Querido pastor, qual é essa primeira ideia de Páscoa que nós temos? Da onde veio isso? Como é que é? Isso tem algum princípio cristão, judaico, ou é simplesmente uma expressão mundana? Bom, a primeira Páscoa foi instituída por Deus, lá em Êxodo 12, que nós vemos ali a questão da instituição da Páscoa na saída do povo do Egito. Nós temos uma referência bíblica. É claro que tudo que Deus faz, o diabo deforma. Então a gente precisa tomar um cuidado. É como o pastor disse, a questão do coelho, a questão do ovo, tudo isso foi durante todo o tempo que foi colocado dentro dessa questão. Quando eu olho para a Páscoa instituída por Deus, eu vejo totalmente uma sinalização de Jesus Cristo. Quando eu vejo o cordeiro que tinha que ser sem mácula e sem mancha, eu lembro de Cristo. E lá em Hebreus 4,15 diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então eu tenho um cordeiro aqui. Quando Paulo fala que Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, falando de Jesus Cristo. Quando eu tenho o cordeiro que serve de alimento e tinha que comer todo o cordeiro, quando eu lembro lá das passagens de Êxodo 12, versículo 4 e 5, que tinha que comer o cordeiro inteiro, eu vejo também a questão de Jesus falando em João 6,52, que diz, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo.
o sangue que livrou a casa da morte, né, dos primogênitos, eu vejo que também é uma alusão do sacrifício de Cristo, do sangue de Jesus Cristo, quando a gente vê lá em Êxodo 2, versículo 7, que o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas para que a morte não chegasse àquela casa. Para nós, qual que é o sangue que purifica do nosso pecado? Jesus Cristo, 1 João 1,7,9. O que o cristão precisa fazer é lembrar, né, a questão principal da nossa Páscoa, que é Cristo. Então nós precisamos fazer. Agora, durante todo o tempo, tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, o diabo quer deformar. E a ideia de coelho, ovo de Páscoa, todas essas questões não são cristãs. Mas a gente pode aproveitar esse momento para ensinar os nossos filhos a verdadeira Páscoa de Cristo. Na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Nova Aliança, Cristo. Então, através até a do próprio chocolate, eu não posso comer chocolate mais, né? Mas nem é só na Páscoa, não. Eu não posso comer. Não é porque eu tô gordinha, não. Mas também. Mas é que eu tenho um problema na perna de trombose que, ao comer o chocolate ela inflama, ela agrava, abre feridas, não por isso. Por isso. Então, eu fiquei muito tempo sem comer. Mas eu posso aproveitar esse momento para falar de Jesus para o meu filho, para ensinar a verdadeira Páscoa. E já vou dizer aqui para os pais que tem um desenho que vai sair agora no dia 17, ontem. Bom, essa semana aqui, que vai falar sobre a Páscoa e a bíblica, o Cordeiro. Muito lindo. Eu vou com a minha esposa assistir, porque a gente gosta de desenho. Eu faço análise de desenhos também, jogos e games, através da palavra de Deus. E aí a gente vai assistir. O que a gente não pode fazer é perder essa oportunidade de falar de Cristo. A gente precisa levar a verdadeira Páscoa para eles. O que o senhor está falando é que mesmo que a Páscoa, nesse momento, tenha sido deturbada, sofrendo uma influência muito que católica, a vinda de incluir algo que não faz parte da Páscoa, como um cordeirinho, como já disse o querido pastor Altair Mateus, que é um símbolo da fertilidade, da multiplicação, dos ovos, coelhinho que se reproduz muito rápido, um animal que tem coisa de produção imensa e tal. Mesmo assim, o senhor acredita que dá para usar esse momento para falar de Jesus e trazer à humanidade o verdadeiro sentido da Páscoa? Sim, e aí você também leva a criança a pensar um pouquinho em relação ao animal. Filhão, o coelho bota ovo? A gente já começa assim, colocando a verdade para eles e deixando eles descobrirem a verdade. Essa não é a verdadeira Páscoa que nós temos. Aí a pergunta sempre vem da criançada, mas então qual é a verdadeira Páscoa? E você entra com a palavra de Deus. É o momento que você tem para ensinar a palavra de Deus, para que você faça o quê? Você introduza a criança no caminho que ela deve andar. Olha só, e aí, querido pastor Gilberto, e aí, como é que a igreja tem enfrentado essa questão da Páscoa lá? Foi uma saída do Egito, de verdade? Mas Israel é uma saída ou uma entrada, né? É a saída do Egito, a entrada na terra, mas que parece que não acontece, porque o povo não entra, fica lá rodeando, e aí? Saímos, não saímos, entramos, não entramos, e aí, como é que fica essa questão da Páscoa aí, nesse meio termo aí? Pastor Antônio Calixto, olha, eu vou tomar liberdade de ler aqui. Uma senhora me escreveu ontem à noite. Boa noite, pastor Gilberto, a paz do Senhor. Desculpe incomodar, mas qual a sua opinião quanto à ceia infantil? A igreja que passamos a frequentar vai entregar uma ceia num cestinho, pão e suco para as crianças para ensinar a Páscoa. E depois ainda vão entregar ovos de chocolate. Eu não sou adepta, pois eles não sabem discernir o corpo de Cristo e não são batizados. Também não gosto de ovo de Páscoa na igreja. Eles não estão errados e eu que estou sendo radical? Pastor, tem algum material explicativo sobre isso? Olha a situação que nós vivemos hoje. O irmão falou, sai, mas não entra. Há um misticismo, há um sincretismo que está acontecendo
E às vezes há uma falta de discernimento da verdade. Esse é o grande ponto. Eu, inclusive, respondi para ele o seguinte: ao receber sua mensagem, eu me entristeço grandemente por essa realidade da falta de discernimento da verdade. Por isso que é importante esse programa. Porque as pessoas misturam as coisas. Como disse o pastor Altair, é coisa folclórica, é coisa de misticismo, é coisa, talvez eu vou até usar a palavra, é coisa maligna misturar as coisas. E eu então respondi para ele o seguinte: olha, essas ações, que a gente pode até chamar de bem-intencionadas, não estão de acordo com a palavra de Deus. A grande X da questão é o seguinte: a Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Simplesmente, quando você não tem o respaldo da palavra de Deus, você não deve fazer uma ação. Cada dia que passa, eu me convenço da urgência de nos prepararmos melhor no conhecimento da palavra de Deus. E está sendo cada vez mais raras as igrejas que fazem do conhecimento da palavra de Deus e da submissão à palavra de Deus a sua prioridade. Essa é a questão. Então, posso comemorar a Páscoa ou não? Eu quero fazer uma comemoração à luz das Escrituras Sagradas. Exato. E não à luz do que o mundo está fazendo. Essa Páscoa que hoje se fala por aí não tem nada a ver. Nem com a saída do povo de Israel, nem conosco, que fomos libertados da maldição eterna pelo sangue de Jesus. Então, mas, infelizmente, as pessoas misturam as estações. E muitas igrejas vão dar ovos de chocolate, vão falar do coelhinho. Eu acho assim um absurdo. A igreja falar de coelhinho já é uma coisa, um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Não aí, faz sentido. Aí já está substituindo o cordeiro por um coelho. Olha só. Olha, então, 102.9, querido pastor Altair Mateus. A pergunta é, pastor Altair, Israel sai de lá para entrar na terra, e nesse período de ir para lá, de poder chegar, que não chega nunca, que parece que não chega nunca, é uma coisa que alguém disse que levaria o percurso 8 meses, 6, 7. Mas o povo era terrível, né? Então, mas essa é a pergunta. Não chegou por causa disso. Então, pastor Mateus, e parece que no meio do caminho o povo se perde. Se cria o bezerro de ouro, se faz tudo aquilo. A pergunta que eu faço para o senhor é: só que parece que quando Israel sai de lá do Egito, eles não saem só. Não é um povo simples, puro. Segundo eles, diz que tem uma miscelânea lá, uma mistura de gente. Algumas traduções traz como popolucho, né? Outras traduções já traz como uma mistura de povos que sai junto com Israel. E aí eu digo pro senhor, parece que toda mistura parece que não é muito boa, ou o senhor vê de outro jeito, que ali já é uma proclamação de um Deus que vai abranger a sua, o seu amor, a sua graça para alcançar todos os povos. E aí, como é que a gente fica, pastor? E essa mistura? Bom, eu posso fazer um rápido resumo histórico? Sim, lógico. Ok, começando lá com José do Egito, sendo bem sucinto aí, José chegou no Egito e não teve problema com a língua. E ele não falava o egípcio. Aqueles dos hieróglifos ele não falava. Por que o José não teve problema com a língua? Porque quem estava governando o Egito na época eram os Ixos. E os Ixos eram como os argentinos aqui para nós. A gente entende os argentinos e eles entendem a gente. Todo bueno a gente, né? Também. Então, José chegou no Egito e ele entendeu a língua de todo mundo e todo mundo entendeu a dele, que era muito próximo a língua dos israelitas com a língua dos Ixos. Era como o hebraico e o aramaico, mais ou menos. E então passaram-se os tempos e depois a Bíblia diz que veio um faraó que não conhecia. Nem a José e tal. Não conhecia José. Quem é esse faraó? Bom, então vamos lá. Os Ixos vieram da região ali do Líbano. Invadiram o norte do Egito, ali pela desembocadura do rio Nilo, e tomaram ali todo o Baixo Egito. E empurraram os egípcios para o interior, para o sul, indo para o Sudão. Depois de muito tempo, quase 200 anos, os egípcios verdadeiros, são os felás, voltam e retomam. Tomam a quinta dinastia. Retomam lá ali a foz do rio Nilo. E esse é o faraó que não conhecia José. A história de José não se deu com os egípcios, se deu com os Ixos.
E então esse faraó que não conhecia José escravizou o povo de Israel. E eles ficaram escravos até a chegada de Moisés. O Moisés é outro caso. Como é que ele sai do Egito e vai para o deserto, fugindo, porque ele matou um egípcio, se escondeu na areia, essa história toda, e ele vai embora, fugindo da fúria do faraó, e ele chega em Midian e ele não tem problema com a língua, de novo. Por que ele não tem problema com a língua? Porque Midian é o 5º filho de Abraão com Quetura. Então, a língua de Midian era a língua da paterna ou materna do Moisés. Ele chega lá e ele fala a língua sem problema. E ele, então, é doutrinado, ele como é que fala? Cuidado pelo Jetro, ele é discipulado pelo faltava a palavra discipulado. Ele é discipulado pelo Jetro, tem a experiência do Sinai com a sarça ardente, volta para tirar o povo do Egito. Haviam ficado no Egito muitos Ixos, perdidos e se tornaram escravos junto com Israel. Ixos e outros povos também. Porque parece que o Egito era a grande metrópole naquela era os Estados Unidos daquela época. Então todo o povo migrava para lá porque tinha condições, não era? A tecnologia era deles. Era a potência da época. Era a grande potência. Era a maior potência da época. E então agora o Moisés vai sair e com ele sai esse populacho todo aí, uma mistura de gente. Tinha egípcios também, porque creram no Senhor por causa das pragas. Das pragas, que viram aquele movimento todo do Moisés e tal. Bom, o evangelismo foi muito grande, porque saíram 2 milhões de pessoas, 600 mil homens que podiam puxar a espada, não contando nem velhos e nem crianças. Então, nem escravos. Somos os velhos, somos as crianças e somos as mulheres, que geralmente mulher é a maioria, que vive pra caramba, né? Então, nós tínhamos lá uns 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. E esses 2 milhões que saíram, obedeceram quase tudo antes de sair, mas depois que saíram, obedeceram quase nada. Nada. Eles demoraram, fizeram a jornada desde Tom Ramsés até no Monte Sinai. Essa jornada durou 3 meses. Porque eles tinham que vir devagar no passo das crianças, no passo do gado, das vacas pejadas, das ovelhas pejadas. E então parava a caminhada tudo. Era... nascia ovelha, nascia vaca, nascia criança pela estrada, pelo caminho. Tem que esperar o animal se recuperar. A vida era normal, só que não era normal o lugar onde eles estavam vivendo. Com essa história de andar muito vagarosamente, demoraram 3 meses de Tom Ramsés no Egito até o Monte Sinai. Lá eles ficaram 11 meses parados, porque a nuvem parava e eles tinham que parar também. Ficaram 11 meses e ali Deus deu para eles o tabernáculo, as leis de Moisés, tudo, toda a estrutura. O povo saiu do Egito com uma mente escrava. Deus precisava desenvolver neles o espírito, o sentimento de cidadania. De liberdade. De liberdade, de cidadania, de viver como cidadão livre. Que era mais ou menos assim, Deus tirou eles do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito ainda de dentro deles. Isso, a mente deles era escrava, eles queriam voltar para o Egito, eles choravam e... Parece que Estevão faz essa acusação, né? Faz. No seu sermão, Estevão diz, quer dizer, os vossos pais com seus corpos caminhavam em direção à terra prometida, mas nos seus corações voltaram ao Egito. Exatamente. Então essa história está toda colocada na Escritura. E então quando eles ficam lá no Sinai durante 11 meses e Moisés sobe e demora 40 dias para voltar, eles se perdem completamente. E até o Arão também se deixou levar e fez o bezerro de ouro, depois mentiu para Moisés, não, eu joguei no fogo e não saiu esse bezerro. Saiu coisa nenhuma, ele fez o bezerro. Ele fez o bezerro. É tanto que o Arão morreu lá na Jordânia, né, lá perto de Petra, no Monte Hor, está lá até hoje a sepultura dele. Pastor, parece que essa palavra ali, quando Moisés ouve o barulho e tal, a tradução parece ali que mais literal ali é entretenimento, ou seja, diversão mesmo, sem nenhuma razão. Isso. Meu Deus do céu. Era um bacanal mesmo. Meu Deus do céu. Era um bacanal. É porque eles estavam acostumados no Egito. Isso. Eles estavam acostumados a ver tanto questão de deuses pagãos com a prática
de prostituição, Libertinagem. de libertinagem, de tudo isso. E aí existe um ponto também interessante. Não dava para também levar o povo de Israel para a terra prometida em 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou seja lá um mínimo de tempo. Porque quando você tira um povo, ele precisa de uma terra, ele precisa de um exército, porque eles precisavam também saber como se defendiam. Você vai levar o povo para um caminho onde se encontra o filisteu lá na frente, ele ia detonar todo mundo. Então, essa demora de chegar na terra... Esse tempo era uma preparação do povo. Preparação social, psicológica do povo, porque eles eram escravos, agora estão libertos. Até mesmo essa é uma questão. A questão do exército também. Eu preciso ter um exército para quê? Para que também me defenda. Por isso que Josué foi tão importante também para Moisés. O Josué era o cara de guerra, era o cara que comandava o negócio. Moisés tinha todas as táticas estratégicas de guerra, porque ele foi o quê? Preparado na ciência do Egito. E ele era quem? Neto de Faraó. Ele ia chegar ao ponto de fazer o quê? Ele ia se preparar para ser talvez o Faraó. Então ele precisava conhecer tudo. A preparação de Moisés no deserto por 40 anos foi conhecer também a própria geografia de aquilo tudo. E depois levar esse povo até a terra não foi de um dia para o outro. Mas o que não chegou ao povo foi o pecado deles. E aí, pastor Mateus? Então, muito boa a participação do colega. Então, quando eles demorariam 2 anos. De Pitom Ramsés até Canaã. Exato. Demorariam 2 anos. 2 anos. No pasto das ovelhas, etc. Eles demoraram 40 anos. Porque eles ficaram 3 meses, vamos fazer as contas aqui. 3 meses até chegar no Sinai e 11 no Sinai. 11, 12, 13, 14. 14 meses. Portanto, 1 ano e 2 meses já tinha passado. Eles vão demorar mais 10 meses para chegar. 2 anos. Para fechar os 2 anos. Aí eles foram e subiram até Cades Barneia. Cades Barneia fica na divisa do Egito, abaixo de Beersheba, no deserto, do lado de quem olha de Jerusalém para o Oriente. Ele ficava bem no Oriente mesmo, divisa do Egito com Israel, com a terra de Canaã, que ainda não era Israel. E ali tinha um rei, que era o rei de Arad, uma cidade de Arad, ali bem pertinho bem pertinho de Beersheba. E o rei de Arad saiu para fazer uma guerra contra eles. E eles perderam a guerra. Por quê? Porque Moisés mandou os espias entrar na terra, eles entraram, voltaram trazendo a notícia, 2 estavam favoráveis e os outros 10 contra. E aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor responder para a gente, porque está todo mundo que eu vejo esse questionamento. O que mais impediu o povo de entrar na terra? Foi o bezerro de ouro ou a atitude dos espias que desanimaram o povo? O bezerro de ouro não tem nada com o problema da entrada na terra, porque foi resolvido lá. O bezerro de ouro foi resolvido lá em Azerote mesmo, no Monte Sinai. A hora que ele desceu, já resolveu o problema. Resolveu. E o Moisés não dava moleza, ele mandou matar. Mas pastor, pastor, segura essa Moisés daí mandou matar. Matar em perto da Páscoa? Mandou matar. A Páscoa já tinha passado, né? Moisés mandou matar. A lei era a lei de Italião, olho por olho e dente por dente. Era uma lei severa e dura porque Deus estava forjando a cidadania neles. Eles tinham que se tornar cidadãos livres para ter o amor fraternal. Até agora eles não tinham isso. Lá em Números 14, versículo 20, diz o porquê que eles não entraram. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra e lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da sua glória, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e preservou e seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, a sua descendência e possuirá. Tá aqui. Ok. O Caleb e o Josué. Caleb e Josué. O texto fala Caleb aqui só. Porque aí tem vários textos aqui, eu não vou continuar lendo. Mas foi isso. Sim. Foi o pecado do povo. O Caleb e o Josué. E é por isso que demorou 40 anos. Porque para matar todo mundo que saiu do Egito com esse número que o pastor falou, de 2 milhões de pessoas, e até os que nasceram no deserto, 20 anos depois, iriam entrar na terra junto com Josué e Caleb.
Então, para matar todo mundo, tem que ter tempo também. Não dá para matar de um dia para outro. Gente, meu Deus do céu. Pastor, olha... então quer dizer que todo o Antigo Testamento... Perdão, não matar, morrer, tá? A Páscoa é o seguinte, é Deus tirando o povo do Egito, tira-se de lá e quer conduzir eles até uma terra, mas há um tempo, então, o Senhor está dizendo para mim, de preparação. Sim. E aí Deus institui a Páscoa, põe aquelas ervas amargas lá, que é para lembrar o sofrimento, é isso que eles tinham no Egito. Mas a pergunta que gira hoje é o seguinte, demos um pulo, um salto aí lá para o Novo Testamento, que a irmã Vilma faz a pergunta ali para nós. E aí eu vou começar com vocês, querido pastor Gilberto. A pergunta é, Jesus celebrou a Páscoa e de que forma? Jesus celebrou a Páscoa? A Páscoa, e aí? Jesus, ele foi o exemplo perfeito de obediência a Deus. Ele cumpriu, como ele era judeu, ele foi fiel em todas as coisas. Inclusive até um episódio muito interessante, ele se submeteu ao batismo de João Batista. João Batista até falou, mas... Mesmo contra a vontade de João, né? Não, eu que tenho que ser... Ele falou, não, vamos cumprir toda a justiça. Então ele foi fiel. Inclusive, o pastor Antunes mencionou que nós, quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos comemorando a Páscoa ali. Eu admiro, às vezes, de que tem alguns irmãos em Cristo, igrejas, que fazem isto todo domingo. É impressionante, eu penso que deveria ser assim mesmo. A gente sempre lembrar, toda vez que vocês se reunirem, fazer isso em memória de mim. Então, Jesus, ele... Na própria época da Páscoa, isso é interessante. Ele estava comemorando a Páscoa ali. E a Páscoa que ele comemorou ali era a Páscoa judia. Exatamente. Lucas 22. Exatamente. Tinha erva amarga. Com todo, obedecendo a palavra. Exatamente. Deixa eu retomar uma coisa. O grande problema, pastor Calixto, do povo é a incredulidade. Só Josué e Caleb creram. Exatamente. Deus... O problema é o seguinte, assim como também Jesus já pagou por todos nós, todos os pecados, o problema, sabe qual é? Que impede a pessoa de até comemorar a Páscoa verdadeira e de ir, não para uma terra prometida, mas para a presença do Pai Jesus, disse, vou preparar-vos lugar, né? É a incredulidade. É isso. Tanto é que o Espírito Santo que Jesus disse que enviaria, ele quando vier, convencerá o mundo do pecado. Que pecado é esse? E Jesus acrescentou, não creem em mim. O grande problema de Israel é a incredulidade. Eles não entraram por falta de fé. O que nós precisamos hoje é fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Então, a época da Páscoa, para nós, é um momento de a gente realmente mostrar, como disse o irmão Alexandre, o que é que significou a vida de Cristo, o que foi o sangue dele derramado, o que significou a vitória na sua morte. Ele acabou com a morte, ele ressuscitou. Existe um que está vivo, ressurreto, sentado à direita do Pai. Então, e eu vejo que nós chegamos no ano 2025, igual agora, única e exclusivamente pela longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus suportando aquele povo 40 anos, né? E vem suportando essa humanidade 2000 anos. Não, e você lê a história da humanidade, a história toda é marcada pela longanimidade de Deus. Nós não sabemos quanto tempo ainda vai restar. Mas se você está nos ouvindo hoje aqui, se você ainda não creu em Jesus, hoje é o dia de você falar, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, e confiar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Pastor Mateus, já passa o senhor, pastor Mateus. Jesus manda preparar a Páscoa. Isso. Lucas vai relatar isso lá, né? Lucas 22. Prepara a Páscoa. Ele manda que se tenha um cuidado e o preparar ali, parece até Jesus disse, vocês vão encontrar um cenáculo já todo pronto, mas vocês vão lá e preparam. Quer dizer, o preparativo, os elementos, a erva amarga que não pode faltar. Provavelmente Jesus também comeu o cordeiro, né? Porque era o que tinha ali e tal. Mas ali, pastor, Jesus parece que ao mesmo tempo que ele celebra a Páscoa, ele faz uma ruptura com essa Páscoa antiga e introduz
uma nova aliança, é isso? Como é que é isso, pastor? Então, o pastor Alexandre colocou muito bem quando ele disse: Jesus obedeceu 100%. Ok. E ele era judeu. Como judeu, ele ia celebrar a Páscoa. Exato. Era um rito normal. da Terceira lei. festa, né? Mais importante. É do importante. povo. E a mais importante de todas elas, eu vou até mostrar aqui alguma coisinha importante sobre isso. E então Jesus, como um servo obediente, ele fez a comemoração da Páscoa. Agora, ligando ainda lá com o Antigo Testamento, vocês se lembram que lá está escrito no Êxodo capítulo 12, versículo 4, que eles tinham que separar o cordeiro no primeiro dia do mês e no 14º dia sacrificar o cordeiro. E tem um detalhe aqui no versículo 4 que diz: se a família for pequena e o cordeiro for grande, pessoal. então chama os vizinhos e reparte o cordeiro com eles. Olha, isso é evangelismo. O irmão ali que Exato. trabalhou com evangelismo, Exato. Olha só. o cordeiro pascal tem que ser repartido com os outros. E parece que a coisa de maior comunhão para os judeus é a refeição, né? Sim, Exato. como é que você vai comer sozinho? Um cordeiro, você não consegue comer o cordeiro inteiro, vai sobrar para outro dia, tem que queimar, tem que acabar. Então chama o teu vizinho e reparte com ele. Depende Junta do duas tamanho, famílias. né, irmão? Que depende do cordeiro, eu consigo comer sozinho. Sim. Se o seu Tô cordeiro, brincando. se o seu cordeiro for pequeno, você come sozinho. Verdade, sim. Mas se o seu cordeiro for grande, então uma pergunta: de que tamanho é o seu cordeiro? Jesus é muito grande na sua vida, então você Dá vai para ter que repartir com os outros? Boa. É. Agora, para quem Jesus é o pequenininho, não dá para repartir com ninguém. Come é sozinho. aquela história da criança e do pai no aeroporto, lembra? O filho perguntou que tamanho é Deus. Ele falou: tá vendo aquele avião lá? Aquele avião lá. Não, aquele pequenininho. Então ele levou no aeroporto, chegou lá e dizia: aquele ali. Não, aquele é grande. Então, aquele é pequenininho porque estava longe. Agora, esse é grande porque está perto. Quanto mais perto do avião você está, maior ele é para você. Assim é Deus. Exato. Se o seu cordeiro é tão pequenininho, vai ficar só para você mesmo. E quem sabe nem senão você come tá dele. longe dele, né? Está muito longe. Agora, quando ele está muito perto, ele é muito grande. Então você reparte com todo mundo. Ninguém consegue ficar sem falar de Jesus quando Jesus é grande na nossa vida. Exatamente. Pastor Alexandre, então quer dizer que o quê? O pastor está dizendo aqui que se o cordeiro for grande na vida da gente nessa Páscoa, dá para dividir. Dá para usar esse momento de Páscoa, mesmo conturbada como ela está. Para repartir o cordeiro. Para repartir o cordeiro e falar de Jesus. O que o senhor nos diz sobre isso? Não, tem que repartir o cordeiro mesmo. A gente precisa demonstrar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o cordeiro pascal. Jesus é aquele que foi para morrer na cruz por nós, porque nem se eu morresse pelos meus pecados e eu conseguiria entregar um sacrifício perfeito. O próprio Cristo foi lá, ele nasce, destituído de toda a sua glória, nasce como homem para morrer numa cruz pela minha vida. E o sangue de Jesus que foi espargido naquela cruz foi um sacrifício perfeito. E através do sacrifício perfeito de Cristo, o que acontece? Eu tenho a comunhão com Deus, eu consigo a salvação. Como é que eu não vou dizer isso? Ah, mas tem o ovo da Páscoa, tem coelho. Esquece ovo, esquece coelho. Agora a questão é o seguinte... Mas não dá para usar isso também para mostrar a verdade? Uma dica que eu dou para o pessoal é o seguinte: só tem esse formato de chocolate? Ovo? Porque hoje em dia, você vai comprar um ovo de Páscoa no supermercado, parece que vem um bujão de gás pelo preço dentro. Pelo amor de Deus. Compra um bujão de gás, abre... Tá lá, o preço é muito caro. Por que você não faz um chocolate, por exemplo, vamos lá, sei lá, de outro formato, para entregar representando Jesus Cristo? Sei lá, uma cruz, ou sei lá... cordeirinho? Um cordeiro. Olha só, é uma ideia, né? A igreja pode fazer isso para o ministério infantil e, através disso, entregar para a criança, depois de uma história da qual é a verdadeira Páscoa. Olha, é necessário. A ideia do cordeiro de chocolate é genial. Olha. O cordeiro é genial. Vou voltar ali com o pastor Gilberto e depois eu vou vir com uma pergunta polêmica aí que o Valdemar, o nosso ouvinte, fez. Olha, é uma pergunta polêmica, de uma linha teológica polêmica, que vocês vão ter que responder. Mas, pastor Gilberto, o senhor que há tantos anos é envolvido com a evangelização infantil, como que o senhor acha que a igreja pode lidar? Porque, pastores, vamos ser sinceros aqui, fica muito difícil hoje, pela a cultura, os nossos filhos, bombardeados pela internet, na escola, tudo,
Você falar para uma criança hoje que você não vai dar um chocolatinho para ele no dia da Páscoa. Fica muito complicado. Eu não dou, não. Fica muito... Eu compro depois da Páscoa. Olha mais aqui, barato. o pastor já disse, compra depois da Páscoa. Não, Mas porque... aí é pela economia? Não, pelos dois. Não, porque quando você vai comprar um ovo de Páscoa hoje, parece que vem um bujão de gás lá dentro. Mas, pastor, a igreja conseguiria, mesmo nesse desvio, trazer ou usar isso para que, de alguma forma, educasse as nossas crianças? Minha filha estuda no colégio, eu não vou estar aqui, mas toda Páscoa ela recebe um tal. Mas não vem o chocolate, é substituído como se fosse uma ceia para as crianças. Porque eu não vou dizer aqui se é certo, se é errado e tal. Mas eu queria que o senhor, pastor Gilberto, que tem tanta experiência nessa área infantil, como que nós podemos fazer para trabalhar isso nas nossas crianças na igreja hoje? Eu queria aproveitar e dizer o seguinte, este ano, todo ano, nós temos sempre na Aliança Pro Evangelização das Crianças, um material que a gente distribui, inclusive gratuitamente, as lições, as figuras. São milhares e milhares de crianças que estão ouvindo em todo o Brasil e fora do Brasil, porque a missão é uma missão internacional. O tema é o verdadeiro tesouro. A gente mostra o tesouro que é Cristo. O tesouro escondido que está na palavra de Deus é que é aquilo que Jesus Cristo fez. Eu não vejo por que temos que dar um ovo de chocolate, ou tem que dar uma barra de chocolate, ou dar alguma coisa assim. Eu acho que a gente perdeu um pouco a noção que nós somos nesse mundo peregrinos estrangeiros. Por que nós temos que seguir a cartilha que as pessoas querem nos impingir? É impressionante esse tipo de coisa. Por que a gente não pode dizer não por esse tipo de... mais ou menos Romano 12, o senhor está dizendo, Exatamente. Não vos deixei moldar por este mundo. Não, chocolate você pode comprar qualquer dia. Pode fazer o chocolate, nada contra o chocolate. Agora, tem pessoas, inclusive, que não gostam de chocolate. Não é? Eu sei que... Mas, assim, eu não sei por que tem que dar alguma coisa, assim, palpável. Eu acho que a gente cai numa espécie de coisa que tem que ser palpável. O que precisa ser anunciado para as crianças é realmente a história verdadeira do que significou a Páscoa. Então, as 7 coisas novas que Deus faz na Páscoa. Nós temos uma história, inclusive, que a gente tem uma cesta, a gente tira o ovo e vai mostrando as 2 Páscoas. Mostrando a Páscoa do mundo e a Páscoa. A Páscoa do mundo vai mostrando, tirando dentro de um ovo, mostra a figura do coelho, depois do cordeiro. E mostra, então... A morte mostra a ressurreição. Vai contando. Bem didático. É bem didático. Para poder explicar para a criança que nós não temos nada a ver com a questão de ovo de chocolate nem com coelho. Não preciso trazer isso à memória dela. E eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a criança sabe, ela às vezes é muito melhor do que um adulto. Ela vai dizer, eu não quero porque isso aí não é de Deus. Exatamente. A criança tem que ser orientada. Agora, por que eu tenho que orientar a criança com uma coisa que é mentirosa? Sim. Eu vou orientar com a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Então, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, este ano, são milhões... Pena que depois os irmãos podem até entrar no site da PEC e ver. Você pode baixar o programa. O programa, todo o material. Todo o material é lindíssimo. Eu tenho cenas aqui de monte de crianças de toda parte, inclusive crianças de comunidades indígenas que estão ouvindo o verdadeiro significado da Páscoa. Então, eu não preciso me preocupar com o que os outros vão pensar, o que o mundo está fazendo. Eu tenho que me preocupar de transmitir o que Deus pede que a gente fale. Sereis minhas testemunhas. Nesse ponto, eu volto àquela questão. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Que a gente ensine o que a palavra de Deus ensina. Não precisa acrescentar outra coisa mais que isso. Olha só, gente. E aí? É um desafio, não é? Para a igreja atual desvencilhar dessas coisas, porque parece que ela vai tomando uma forma tão grande na vida da gente que até a gente mesmo chega nessa época do ano, se sente compagido até que dá um ovinho pro seu neto, para seu filho, porque né, ele já veio para vovô, e aí, eu sou o avô, vovô, e o meu ovinho, né? Eu tenho 4 netos, eles sabem que isso não cai. Não vira. Nunca vi, nem eu vou ver, mas eu não dou mesmo. Agora, o mais interessante é você olhar para a criança, por exemplo, se você conseguir conectar uma imagem do chocolate de uma forma diferente. Então, por exemplo, se eu faço um chocolate numa forma de um cordeiro,
Quando ele chega na escola, falei, e aí, ganhou chocolate? Ganhei. E aí, o teu ovo foi grande? Não ganhei ovo. Ganhei um cordeiro. Eu ganhei um cordeiro. Aí vai despertar o quê? Desperta a curiosidade dos outros, das outras crianças. Por que com cordeiro? E aí ele pode falar, porque a Páscoa foi assim, 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 assim. Isso quando se tem um ministério infantil forte, quando tem uma escola bíblica forte. Então, essa também esse é um momento de conectar a possibilidade de uma evangelização infantil. Eu acho que também é necessário a gente fazer uma conexão e a substituição do que o diabo deformou para aquilo que Cristo nos trouxe real. O senhor falando nisso, eu estou lembrando aqui, no ano passado, as tias da nossa igreja fizeram isso. Elas substituíram o coelho pelo cordeiro na Páscoa. Porque é o que eu digo, não que eu queira, mas eu queria que... Fica muito difícil hoje, porque nossas crianças são bombardeadas o tempo todo. E muitas vezes ele não ter essa interação com o amiguinho lá, do chocolate ou da coisa, parece que ele é um extraterrestre, que na verdade nós somos. Pedro disse, né? Não é isso? E vós forasteiros, extraterrestres aqui e tal. Mas e as nossas crianças? Como é que eles agem lá? Não seria legal, então, essa substituição, né, por um cordeiro, e aí embutir nas nossas crianças e eles mesmos levar essa ideia pro amiguinho lá? Isso marca e o criança. Amiguinho chegar em casa e falar, mãe, por que o meu amigo, em vez do coelho, tem um cordeiro? Exato. Olha só, gente, tem pergunta aí na tela, deixa eu fazer essa pergunta, que essa vai causar. Celebrar a Páscoa com foco na ressurreição de Cristo pode ser considerado idolatria ou desvio doutrinário? Por quê? Porque há muita gente que diz que Jesus fixa a Páscoa não é na ressurreição, é na morte. Por quê? Porque ele diz lá, é a morte, aquele que não come de mim. Jesus faz uma transliteração ali para a ceia, e a ceia é em memória da sua morte. Querido pastor Mateus, e aí, como é que fica isso? Põe de novo lá Põe de novo na tela aqui a pergunta. Celebrar a Páscoa com foco na ressurreição de Cristo pode ser considerado idolatria ou desvio doutrinário? Eu diria, celebrar a ressurreição de Cristo desvio doutrinário? Celebrar a ressurreição de Cristo com foco na Páscoa é bíblico. O contrário do que ele perguntou ali é bíblico. Entendi. Entendeu? Celebrar a ressurreição de Cristo com foco na Páscoa. Você mostra a sombra do Velho Testamento, lá do Cordeiro Pascal, certo, e mostra o verdadeiro Cordeiro e chama o João Batista para testemunhar. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é bíblico. A pergunta ali é o seguinte, nós devemos fixar na Páscoa mais a morte ou a ressurreição de Cristo? Ambos os dois. Ambos. Porque sem ressurreição não teria a vitória. A questão aqui é o seguinte, você não pode desvincular a morte e a ressurreição. A morte de Cristo foi o sacrifício. A ressurreição, a demonstração da divindade de Cristo. Mas, pastor, então vamos lá. Nós vamos falar sobre, querido pastor Gilberto, pense nisso. Nós vamos falar sobre o nascimento. Cristo veio ao mundo. Nós vamos falar sobre a morte. Isso. E nós vamos falar sobre a ressurreição. Exato. Então eu vi alguém dizer, nascimento nós temos todo dia. Sim. Morte nós temos todo dia. Sim. Mas e ressurreição? Todo nós dia. Temos todo dia? Nós não ressuscitamos. A ressurreição? Com Cristo Mas pensando como tal, a ressurreição nós temos todo dia? Não. No que Paulo fixa o evangelho? Paulo fixa o evangelho na morte ou na ressurreição? A igreja fixa? É essa a pergunta, porque alguns dizem que o foco hoje da Páscoa está na ressurreição. Cristo ressuscitou. Mas o que esse irmão Valdemar está perguntando é a pergunta de muita gente, de muitos teólogos, que a morte, a Páscoa não deveria ser fixada na ressurreição, e sim na morte. Não, de na Cristo, morte, no com sacrifício certeza. Mas aí ele... Cristo. Mas Querido ele pastor Gilberto, e aí? Eu diria, o irmão Valdemar, não pode ser considerado idolatria, não pode. Sim. Eu já diria. E também não entendi muito bem a pergunta, sinceramente. Por que seria idolatria
você focar na ressurreição. Não vejo qual a ligação da pergunta. De idolatria para ressurreição. De uma certa forma, a essência do evangelho é aquilo que o irmão já mencionou, assim, eu vos entreguei o que eu também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu diria o seguinte, é a verdadeira adoração. Até quando você participa da ceia, Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Que eu não comerei até que eu venha. Nós estamos anunciando o quê? A volta do Senhor. Anunciamos a morte, mas o retorno dele. Até porque não é só volta que ele só tem condições de voltar se ele... Exato, por isso que não pode desvincular. Porque senão Paulo diz que é vã a nossa fé, é isso? Exatamente. A idolatria seria exatamente você... O que é a missa? É você só pegar a morte. Isso é idolatria. Fixa na morte. Fixa na morte. A grande bênção é você fixar que aquele que morreu ressuscitou. Esse é o auge. Exatamente. A gente pode louvar a Deus pela ressurreição. Mas sem morte não há ressurreição. Não, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Meu Deus. Exatamente. E aí, pastor? Eu gostaria de focar no cordeiro ainda, que eu comecei a responder aquela hora. Veja bem, o cordeiro pascal tinha que morrer. Porque morrendo ele daria vida para os israelitas que iam sair do Egito. Eles tinham que sair de lá forte, tinham que se alimentar bem. Era uma madrugada dura, ia sair na meia-noite e ia enfrentar o Mar Vermelho logo em seguida. Então eles tinham que se alimentar muito bem. Se alimentavam do cordeiro, tinha que comê-lo todo. A morte de Jesus foi exatamente o sacrifício para nos dar vida. Então a ressurreição de Jesus é a nova vida que ele deu para nós. A morte e a ressurreição estão unidas na cruz e estão unidas na Páscoa. O Cordeiro não ressuscitou em si mesmo, ressuscitou nos israelitas. Jesus vive aonde? Em nós. Em nós. É a sequência. Gente, essa é a questão. Olha, a coisa aqui parece que vai esquentar. 102.9 é rapidinho. Eu vou para um break que passou rápido, mas eu volto já. Pastor Gilberto já disse que está prontinho para conversar com vocês. Pastor Alexandre, pastor Altair Mateus disse que está pronto para embutir, tirar fora o coelho e colocar o cordeiro na sua Páscoa. A gente volta rapidinho. Daqui a pouco tem mais debate. Temas atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. Neste domingo tem campanha na Assembleia de Deus no Brás. Campanha. E ele caiu no chão. Estou aqui para te dizer o seguinte: qualquer lugar que ele esteja que não for debaixo daqui, é porque ele está querendo. Mas Deus está mandando você hoje levantar da grito e dizer: é aqui, ó! É aqui, ó! Não é na minha casa, não é no meu dinheiro, não é na minha família, é debaixo do calcanhar. Campanha. E ele caiu no chão. Deus vai derrubar o gigante que tem se levantado contra a tua vida. Domingo às 5h45 da tarde, na Assembleia de Deus no Brás, Avenida Celso Garcia, 560. Direção geral, Bispo Samuel Ferreira. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Olá, queridos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, passando para informar que eu também sou o Mais FM. Sintonize 102.9. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o Bispo Samuel Ferreira. Aliste-se no exército de oração. Venha fazer parte. Seja um soldado de fé. Unidos formaremos uma multidão que ora e moveremos esta nação pelo poder de Deus. De segunda a sexta, às 11 da noite, com o Bispo Samuel Ferreira. Vamos juntos formar um poderoso exército. Exército de oração. Vem aí
do Corafesp 2025. A paz do Senhor, você que está me ouvindo, meu nome é Marina Ferreira e eu tenho um convite maravilhoso para te fazer. A partir do dia 18 a 21 de abril, teremos o nosso lindo e grandioso congresso da Corafesp. Na sexta-feira vai ser períodos manhã, tarde e noite. E de sábado a segunda vai ser tarde e noite. Você é mais que bem-vindo para estar conosco. Você que quer acompanhar nossas redes sociais, só seguir a gente no @Corafesp Oficial e também siga na Rádio Mais para mais informações. Te espero no congresso. Deus vai transformar a tua vida e Deus vai renovar não só você, mas toda a sua casa. Deus abençoe e espero você no nosso Corafesp. Vem estar com a gente. O Congresso de Oração e Ação Feminino no estado de São Paulo, de 18 a 21 de abril na Adebras. Separe esses dias e venha viver um tempo de avivamento, cura e comunhão. São Paulo será tomada pela glória de Deus. Para saber mais, inscreva-se no canal Corafesp_Oficial. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/maisfm 102.9. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Vamos celebrar, vamos cantar com a Mais FM, o som que nos faz dançar. Músicas que alegram, mensagens que inspiram. Vamos viver a fé com alegria sem parar. Mais FM, a rádio que nos faz voar, com palavras de amor e fé. Estamos juntos aqui, vamos celebrar, vamos cantar. A Mais FM é o som que nos faz brilhar. Rádio Mais, muito mais, é demais. Rádio Mais, muito mais, é demais. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYM 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Voltamos a apresentar Debate Mais. É isso aí, São Paulo, é isso aí, Brasil, estamos de volta. Olha, estamos chegando aqui com você na 102.9 para o segundo tempo do nosso debate que está pegando fogo. E olha, @MaisFM 102.9, tanto no Instagram quanto no YouTube. Manda sua pergunta para cá. Tem uma pergunta, eu vou soltar aqui uma pergunta do querido Fábio. O apóstolo Paulo ou outros líderes da igreja primitiva incentivaram a celebração da Páscoa? Querido pastor Alexandre, e aí, Paulo incentivou, outros líderes da igreja primitiva incentivaram a celebração da Páscoa? Celebração da Nova Aliança, 1 Coríntios 11. Tá lá. Ele não fala sobre a ceia? Jesus não é nossa Páscoa? Tá ali, é só ler. Então o senhor está dizendo para mim que é o seguinte, que nessa transposição
querido pastor Gilberto, aí a igreja fixou isso. Como o senhor até disse no bloco passado, eu achei interessante o senhor dizendo de que algumas igrejas até celebram a Santa Ceia toda semana. E o senhor achou isso legal. Então, quer dizer, o senhor vê aí que a igreja primitiva, os líderes incentivavam a celebração da Páscoa, não como ela é hoje, mas Cristo, o Cordeiro Pascual, que se tornou a nossa Santa Ceia. E aí? Interessante uma coisa, no livro de Atos, capítulo 28, quando Paulo estava preso, Lucas ali que escreveu, ele registra as últimas palavras de Paulo no livro de Atos. No capítulo 28, versículo 28, diz o seguinte: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. É impressionante, porque Paulo, a princípio, estava falando com os judeus. Mas diz o seguinte, que ela foi enviada, esta salvação, aos gentios. Nós estamos na semana da Páscoa, que é uma festa judaica, mas para nós, os cristãos, essa festa foi substituída pela Eucaristia, quando a nova aliança foi proclamada, lembrando da morte e da ressurreição. Nós celebramos não a morte, mas sim a ressurreição. E como bem disse o Alexandre, inclusive, no livro de Atos, você vê que Paulo estava reunido com os irmãos no primeiro dia da semana para quê? Para o partir do pão. A gente vai encontrar sempre isso. No primeiro dia da semana, eles se reuniam para partir do pão. Os primeiros... E uma coisa que deixou os judeus... Paulo foi um provocador dos judeus, porque ele disse, olha, vocês estão rejeitando, esta salvação vai agora para os gentios. Nós estamos no ano 2025. Nós temos cristãos que estão fazendo isso, comemorando isso, no mundo inteiro, na Ásia, na Europa, na África, no continente americano, na Oceania, Papua Nova Guiné, todo mundo, irmãos que ali conheceram o Evangelho e que continuam falando. Então, nós temos essa comemoração, esse irmão que nos faz a pergunta, quando você se reúne com a sua igreja e fazem ali a Santa Ceia, vocês estão comemorando a Páscoa. É uma recomendação apostólica, uma recomendação bíblica, uma recomendação dada por Jesus, então ela é comemorada mesmo. E aí, querido pastor Altair Mateus? O apóstolo Paulo ensina, eu até estava procurando aqui, deixa eu colocar aqui no modo avião de novo, comemoremos a Páscoa sem fermento. Exatamente. Olha só. Ele orienta isso. É isso mesmo. Eu estava procurando texto porque eu não lembrei. Porque o fermento é o símbolo do pecado, né? Do pecado e do erro. Comemoremos que leveda, a Páscoa. Se vocês acharem, me ajuda. Segundo Coríntios 5, Segundo aos Coríntios 5. Segundo aos Coríntios... Capítulo 5. Capítulo 5, já encontrou lá para mim. Então, comemoremos a Páscoa dos asmos, com os asmos da sinceridade, da verdade. A Páscoa é um símbolo da pureza, da justiça, da justificação, da salvação pela fé. Porque os israelitas saíram do Egito sendo salvos pela fé. Eles creram em Deus e saíram do Egito pela fé. Eles não entraram na Terra Prometida, o pastor nosso colega aí. 1 Coríntios 5:8, pastor. Se o senhor quiser, podemos ler? Pode ler. Podemos ler? Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo está transformando a figura em realidade. Ele está transformando a figura do Velho Testamento em realidade da vida espiritual do cristão. De uma vida cristã, do povo de Deus. Então, comemorar a Páscoa é viver a verdade, a sinceridade, a vida do Cordeiro que morreu para nos dar vida e vida com abundância. Essa vida eu acho que é o fruto da Páscoa. É o fruto. É o resultado. É o resultado. É o resultado. Porque o irmãozinho falou se eles comemoravam. Nós temos que entender o seguinte: existe a Páscoa dos judeus e depois a nova aliança, a nossa Páscoa. E hoje existe uma outra Páscoa paralela, né? Outra Páscoa paralela. Que é a do coelho. É a Páscoa pagã. É a Páscoa pagã. Então existe a Páscoa dos judeus, a Páscoa do cristão, que é a transliteração, e existe a Páscoa do coelho. O coelho tá indo da... É isso. Eu quero aproveitar o gancho, desculpa, né? Imagina. Eu quero dizer para os nossos rádio-ouvintes, especialmente para os pastores e líderes, a igreja de Jesus precisa criar vergonha na cara. Amém. E parar com essa feitiçaria de coelho.
Tem igreja onde eles pintam as crianças e põem orelha de coelho. Na igreja evangélica. Aí já... Eu já vi isso acontecer. Isso é uma aberração. Bom, então para apimentar vocês aí, eu não sei se você é contra, se você é a favor. Se você me perguntar, pastor, o senhor dá um ovinho pro seu filho, pro seu neto, eu posso confessar o pecado para vocês que eu dou. Então vamos orar para Deus perdoar. Eu dou. Mas, por exemplo, também, esticando aqui só para que vocês tenham, para poder explicar pra gente, por exemplo, a mesma coisa o Natal. Exato. Eu sempre dou um presente aos meus filhos, aos meus netos, até um amigo, quando eu posso. Eu vou voltar com a pergunta da Sueli, que eu acho que está muito dentro do que nós estamos falando, mas eu sempre deixei muito claro para os meus filhos. Não existe coelho. O que existe é a bênção de Deus do Cordeiro. E o seu Papai Noel, não tem Papai Noel. O que nós temos é o Papai do Céu, que abençoa o seu pai para trabalhar. E esse presente aqui não tem nada de Papai Noel que veio aqui. Não, quem trouxe foi o trabalho do seu pai para dentro da sua... através da bênção de Deus para sua vida. Então, minha filha, desde criança, chegava lá na escola, o cara vestia Papai Noel, eu falei, papai, isso aí é algum homem que tá disfarçado. Então, vamos lá. Pergunta da Sueli para vocês. E olha, eu vou dizer, irmão, nós estamos aqui para aprender. E o debatedor apanha também. Já tomei uma caçumbada hoje aqui. A Sueli, como simbolismo moderno da Páscoa, ovos, coelho, chocolate, afeta a compreensão cristã? Afeta a compreensão cristã? Não foi o coelho. Querido pastor Alexandre. Afeta sim, minha irmã. Porque é o seguinte, você vai tirar toda a compreensão da verdadeira Páscoa. Nós precisamos entregar Jesus Cristo para as nossas crianças. Bom, o pastor falou algo interessante, né? Que teve igrejas que pintam de coelho direitinho. Tem igreja que comemora Halloween Gospel. Que é festa profana, pagã. Carnaval Halloween. Os caras fazem carnaval. Misericórdia. Com a desculpa de evangelizar, os caras fazem bloquinho de carnaval. E a quermesse dentro da igreja? Exato. Festa junina tá chegando, festa junina gospel. Só que eles não sabem, né? Que não é comemorada pelo mês de junho. É a João que tá por trás lá, um espírito. O que acontece hoje é que muitos pastores levam o paganismo dentro da própria igreja. Afeta isso, influencia as igrejas, a ponto do quê? Dessas pessoas acharem que tudo lá fora é normal. O meu problema com tudo isso é a criança. Porque adulto, meu irmão, você sabe muito bem o que é, o que não é. O que está certo, o que está errado. Tem gente que sabe que está errado, tá fazendo errado, mas dando uma desculpa de estar fazendo certo. Mentira. Isso é mentira de Satanás. A Bíblia diz que você tem que ser. Se sim, não. Sua palavra tem que ser essa. E tem que ser mostrar. Uma criança, por exemplo, que recebe um chocolate, explique para ela qual é a nossa Páscoa. O que é a nossa Páscoa? Qual é a referência de Páscoa que ela tem que ter? Troca, às vezes, o formato do chocolate para que você tenha essa ponte com a criança. De elo de ligação. Um elo de ligação da história. E você pode ter certeza que muitas crianças nunca receberam um cordeiro de chocolate na Páscoa. O formato, né? Formato do cordeiro. Isso vai fazer com que marque ela para sempre. Porque quando você trata com uma criança, você tem que fazer, às vezes, um elo de ligação visual, auditivo. Ela precisa entender aquilo. Então, quando você entrega um chocolate em cordeiro, todo mundo ganha diferente. Por que eu ganhei isso aqui? Porque esta é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é isso aqui. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Mas por quê? Para perdoar os nossos pecados. Como é que eu tenho o nosso pecado perdoado? Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Por aí vai, você vai falando na linguagem. Do cordeiro. E alimenta no cordeiro. Quando eu estou falando sobre Pastor, isso, eles estão se alimentando. Eu queria dizer para vocês o seguinte hoje, que eu tenho para mim, que é a maior... Pastor Gilberto, a maior pergunta, e pastor Altair Mateus, a maior pergunta de toda a Bíblia para mim é a pergunta que Isaac faz ao seu pai Abraão. Pai, tá aqui o fogo, tá aqui o cutelo. Mas aonde está o cordeiro? A minha pergunta hoje
E eu queria que o pastor Gilberto falasse um pouquinho disso, pastor Altair. Aonde está o cordeiro na nossa Páscoa hoje? Cadê o cordeiro? Olha, eu não vou nem prolongar, perguntar onde está o cordeiro em muitas igrejas, mas só na Páscoa. Pastor Gilberto. Eu queria trazer um pensamento que é o seguinte: a Páscoa é salvação. A salvação de Deus. E ela tem que ser proclamada. Ela tem que ser anunciada, divulgada. As pessoas precisam saber, tem que ser conhecida. Outra coisa, a salvação de Deus é factual. Não é uma quimera, não é uma coisa ilusória, não é uma fantasia. É histórica. Ela aconteceu no tempo, faz parte da realidade da história humana. Tanto é que nós estamos vivendo depois de Cristo, existe antes de Cristo. Aquilo que aconteceu no Calvário e que Jesus, poucos instantes antes, disse: olha, vocês, esse pão simboliza o meu corpo, esse sangue simboliza o meu... Esse vinho representa o meu sangue. A nova aliança, uma aliança que Deus fez da salvação, aquilo foi um fato, é uma coisa real. O que tem a ver coelho, ovo, chocolate? O chocolate não tem nada a ver. Eu não sei por que a gente deixa aquilo que é verdadeiro, que é certo, que é lúcido. Por que a gente não discerne as coisas? O senhor está dizendo, então, que nós estamos fazendo hoje o que Israel fez. Me deixou fontes de água viva e está indo atrás de cisternas rotas. Não precisa disso. O que precisa é anunciar a verdade. E veja bem, quem convence uma criança, um jovem, um adulto, um ancião da verdade é o Espírito de Deus. E ele convence quando a semente da palavra de Deus é colocada. Meu Deus. Não vou colocar outra semente. Então, que semente eu vou usar? Eu vou falar de Páscoa usando chocolate, usando isso, usando coelhinho, não tem nada a ver. É um fato, é histórica, não é ilusão, é uma realidade, é a salvação de Deus. Deus quer salvar. Então a Páscoa é uma oportunidade de a gente anunciar realmente a salvação de Deus. Pastor Altair, o senhor disse no bloco passado que a importância de pegar aquele cordeiro e compartilhar com os seus vizinhos e tal, né? O senhor até citou que isso é um modo de evangelização. Sim. Mas além de um modo de evangelização, também não é um modo, iria perguntar para o senhor se cabe, não sei, o senhor é o grande aqui ensinador para nós, de uma questão social também, de dar o alimento para aquele que talvez não tivesse, né? Porque convida, traz outra pessoa para comer do cordeiro com você. Essa também aí não inclui uma questão social da igreja? Sem dúvida. Pastor Altair. Sem dúvida. Mas eu gostaria de ainda responder aquela pergunta anterior, só para concluir o que o pastor começou a falar. Bom, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 8, tem essa pergunta, versículo 7. E cadê o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? E qual foi a resposta de Abraão no versículo 8? O Senhor proverá para si, meu filho. Uma profecia, uma tremenda profecia lá no Velho Testamento. Exato. O Senhor proverá para si o cordeiro. Aí pega Gálatas capítulo 4, versículo 4 e diz assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Aí o João vê, no dia do batismo, o João vê. Aí o João vê. Eis aí o cordeiro. O João vê o cordeiro. Em Apocalipse, só para ligar as coisas, em Apocalipse no capítulo 5, aquele ancião, João está chorando e o ancião diz: não chore. Eis aí o leão da tribo de Judá. Mas João não vê o leão, não. Ele vê o cordeiro. E por que ele vê o cordeiro? Porque é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro que dá vida. E por que ele era humano ainda? Para que a gente chegue ao ponto de ver o leão da tribo de Judá, em primeiro lugar nós temos que reconhecer o cordeiro. Senão a gente não vai conseguir ver o leão da tribo de Judá. Ou seja, são duas facetas de Jesus, mas como ser humano nós temos que primeiro ver o cordeiro. Exato. É isso, pastor? E para nós ele não precisa mais ser leão. Porque o leão traz o juízo, o cordeiro traz a paz. Olha, exato. Nós o recebemos como Salvador.
Todo salvo vai ver o cordeiro e todo perdido verá o leão. Meu amigo, cadê o cordeiro? Você tá vendo o cordeiro? Olha só que Páscoa, hein, gente, que nós podemos ter. Olha, 102.9, você vai mandar sua pergunta, @maisfm 102.9. Eu tenho mais uma pergunta aí de um ouvinte. O senhor me fez uma pergunta e eu ia responder. Eu quero que o senhor responda. O senhor pode repeti-la, por favor? A pergunta que eu fiz para o senhor, porque o senhor nos disse que era um meio de evangelização, quando você convidava outra pessoa para comer do cordeiro. Mas a pergunta que eu fiz ao senhor é o seguinte: isso também pode ser uma forma social da igreja de atender aquele necessitado, que muitas vezes, eu não sei, mas pode ser que um vizinho de Israel, o vizinho não tivesse um cordeiro para comer com a sua família. E essa também abrange isso? O lado social. O lado social? Então, eu acredito que sim, até porque a história de Israel revela isso muito bem. Porque os judeus é um povo próspero, sempre foi. Sempre foi. Você pega um filho de escravo e marca a juventude dele, a adolescência dele de miserável pobre, quando ele chega na velhice ele está rico. Porque ele obedece princípios da Torá que vai trazer... Que vai o abençoar. Vai abençoar. Então é muito normal e muito comum um judeu abençoar qualquer pessoa. Porque eles têm esse princípio de abençoar pessoas. De abençoar, de compartilhar o que Deus lhe dá. É tanto que o islamismo copia, né? Na sexta-feira, aqueles ricos, poderosos islâmicos, eles dão pãozinho. Esse pãozinho francês para os pobres, né? Imitando o judaísmo que distribui o alimento para o aflito e o necessitado. Essa coisa do cordeiro pascal que come junto, chama o vizinho. O povo judeu é um povo muito solidário. Né, o povo judeu é muito solidário. Eu conheço muito bem os israelitas, os judeus, que eu vivo em Israel. Eu faço viagem para Israel todo ano. Os colegas estão convidados para ir comigo, né? Olha só que o legal. Rádio Ouvinte também está convidado. Nós vamos dia 1º de novembro, se Deus quiser. Agora, nós vamos viajar para Israel, a 22ª viagem nossa. Então, eu conheço muito bem, sabe, lá o povo, como é que eles vivem e tal. Essa coisa da solidariedade, do judeu mais rico ajudar o mais pobre. É muito normal isso para eles. A história recente de Israel, só me permita delongar um pouquinho, traz muito isso, porque no século passado, a partir de 1965, começou a surgir a ideia do sionismo. Depois o Herzl fez o livro, O Estado de Israel, e começou a pegar os judeus mais pobres da Europa, os mais ricos, juntava 2, 3, 4, 5 homens mais ricos e mandava aquela família mais humilde para Israel com dinheiro para comprar terra dos turcos, porque a terra, principalmente na Galileia, estava valendo bem pouco. Coisa de banana. E então os judeus chegavam com dinheiro e compravam. Israel não tomou aquela terra na bala. Comprou. Eles compraram aquela terra. Aquela terra já era deles por promessa de Deus. Eles compraram de volta. E eles compraram de volta. Então Israel é legítimo na terra, porque era deles, porque Deus deu para eles e eles compraram. Então eles hoje podem bater no peito e dizer, né? Você é meu 2 vezes. 2 vezes. Comprei e ganhei. Então, e os judeus mais humildes, mais pobres da Europa, eram enviados e sustentados por aqueles ricos para criar os kibbutz. Olha só. Então essa coisa da solidariedade no povo judeu é muito intrínseca, é natural deles. Então, compartilhar o cordeiro da Páscoa para eles é um privilégio. Não, mas o centro da Páscoa judaica nem é tanto o cordeiro, que eles criaram muitas coisas bonitas. A mesa pascal é uma coisa linda. É uma reunião de família. Se tivesse um rabino aqui, ele podia discorrer isso para nós de maneira linda. A Páscoa judaica é maravilhosa. Agora, quando entra para o Novo Testamento, o símbolo da Páscoa é a realidade do cordeiro presente. E ele disse, esse é o meu corpo, este é o meu sangue. O judaísmo não gosta disso porque não crê em Jesus. Mas não tem, vai ter que engolir, não tem jeito. Não tem jeito. Olha, 102.9, eu tenho uma pergunta ali. A Valéria, eu sou evangélica. E sim, dou ovos de Páscoa para minhas crianças. Valéria. Mas explico o verdadeiro significado, não vejo problema. Ok, e aí, bem, querido pastor Alexandre? Aí eu faço uma pergunta para ela. Qual é o problema de modificar o formato do chocolate?
A ideia do cordeiro aí tá bem forte, né? Então, o que ela tá dizendo ali, ela explica o verdadeiro significado. Mas seria mais interessante ela mudar o formato do chocolate. Hoje você vai comprar um ovo de Páscoa no supermercado, o mesmo valor você pode mandar fazer. Ou pode fazer em casa. Existem pessoas que fazem ali o ovo de chocolate, tudo. Quer dizer, por que não se muda fazendo essa ligação? No mesmo valor que você usa para comprar um ovo de Páscoa, você poderia fazer um outro formato e explicar melhor para sua criança. E isso marca a vida da criança. É importante. Marca. Eu sempre digo uma coisa, você nunca pode tirar uma programação de uma criança e não substituir por outra. Então, vai ter Halloween na escola. Não, filho, você não vai. Mas nós vamos fazer um outro passeio. Faz o passeio. Substitui aquilo para a criança. Substitui e dá valor para ela. O senhor está dizendo o perigo de deixar a casa vazia. Exato. É mais ou menos como Jesus disse. Aquele espírito foi embora, mas se ele volta e acha a casa vazia, então quer dizer, não adianta só tirar o Halloween da criança, vai ficar um vazio. A substituição se ele não é for importante. preenchido por algo, ele vai voltar para a escola de novo e aquele espírito, aquela ideologia pode voltar a dominar o espaço A vazio. substituição... Eu sei que existe um momento na vida da igreja que tudo era demônio. Então tudo é demônio, tudo é demônio. Não precisa chegar a esse ponto. Mas quando é demônio, a gente precisa dizer. Uhum. Então você tem, por exemplo, alguns desenhos que são demoníacos. Ah, mas não tem problema? Não tem problema agora. Daqui a pouco você vai ver qual é o problema que você vai arrumar. Agora, a questão da Páscoa, que se ela faz isso, a pergunta é, por que ela não modifica o formato? O formato. Porque a criança, sinceramente, vamos lá. Você tem um ovo de Páscoa, você compra lá 250 gramas, tá lá, sei lá, não sei quanto é que tá, R$100, sei lá. Eu comprava o tablete pros meus moleques. Comprava o outro tabletão, que você vai ganhar muito, você vai comprar muito mais chocolate e vai pagar no mesmo valor. E muito falava menos. pra eles, isso daí não é Páscoa. Isso não é Páscoa. Páscoa é... Porque eles tinham também a escola bíblica, né? Uhum. Uma vez na escola bíblica, eles queriam saber como é que foi feita a primeira Páscoa. Então eu falei, então tá bom, então a gente vai fazer o quê? A gente vai preparar umas mesinhas com as ervas amargas e tal. E a professora explicou pra ele. Pergunta se alguém comeu erva amarga. Não, porque o doce E do aí, quando foi apresentar legal. Jesus Cristo, isso daí ficou marcado. A criança é marcada por aquilo que é diferente. Quando você faz algo diferente, leva Jesus Cristo a ela, aquilo fica marcado pro resto da vida. É a 102.9, @maisfm 102.9. Você pode mandar a sua pergunta para cá, a sua sugestão, a sua indagação. Olha, nós temos mais uma pergunta aí, gente. Olha, então é importante demais que você mande para cá. E aí, querido pastor Gilberto, como é que nós podemos, de uma forma... Porque a grande questão é, eu sempre digo pro pessoal o seguinte, de uma orientação seguinte, olha, esse espaço aqui hoje está reservado tal para o grupo da igreja, tal. Isso acontece muito em congresso. Aí eu digo o seguinte para eles, tem que pegar, já orientar para as pessoas não sentar aqui. Por exemplo, só vai sentar aqui os uniformizados. Porque o problema é você deixar sentar. Porque deixou sentar, depois fica chato tirar. Então, pastor Gilberto, eu vou voltar com a pergunta da Débora já, mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte. O problema, pastores, pastor Otávio e pastor Gilberto, é deixar entrar. E, infelizmente, nós não temos como negar. A Páscoa paralela do coelho já entrou nas nossas igrejas. Se tornou quase uma coisa cristã, uma coisa pagã, quase se tornou cristã no nosso meio. Mas é sério isso mesmo? É sério? Tem igreja fazendo? Oxe, é sério. Então a questão é, pastor Gilberto, nós não podemos negar, já entrou e sentou na nossa sala. Como é que hoje nós podemos pedir para que esse coelhinho saia da nossa sala, mas sem causar um trauma nas nossas crianças? Porque o que eu estou pensando hoje é nas nossas crianças. Exato. Como é que nós podemos fazer isso, pastor Gilberto, o senhor que trabalhou tanto tempo com criança? Eu queria introduzir um pensamento aqui que é o seguinte. A gente às vezes valoriza demais a questão do chocolate, a coisa.
Eu não sei se valeria a pena trazer à nossa lembrança uma recomendação do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Ele disse assim: acolham quem é fraco na fé, não para discutir opiniões. Ok. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa em certos dias que são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ela colocou uma frase que ela deixa bem explicado. A gente não tem como julgar essa questão. Eu acho que é o seguinte, tem que ter uma certa tolerância. Entendi. Nessa questão também. Veja bem, inclusive... Porque comer um ovo ou deixar de comer não vai fazer mal. Explicar. As pessoas iam como de tudo que se oferece no mercado. Nem pergunta por causa da consciência, né? Se a pessoa dizer, não, isso foi entregue, aí você não... Você não participa. Tem que ter um certo discernimento, senão a gente vai começar a criar briga com todo mundo. Eu não vejo problema, sinceramente, como ela disse assim, ela explicou, fez comer chocolate. Tem que explicar. O problema não é comer chocolate. Exato. Ou fazer o chocolate em outro formato, isso não resolve problema nenhum, na minha opinião. Nossa, a questão é o seguinte, cada um... Uma coisa é que as igrejas estão fazendo, outra coisa é as pessoas que têm consciência de que pertencem ao Senhor, quer coma, quer não coma, faça para o Senhor. Aliás, a palavra de Deus diz assim, quer comais, quer bebais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, para a glória de Deus. Então, veja bem, essa é uma coisa que cada um de fora o íntimo vai ter que diante. Mas, pastor, o formato do chocolate também, como o senhor trabalhou com criança, o senhor sabe que criança é visual, é áudio, visual, é tato. Se eu tenho que dar um chocolate, por que não fazer um formato diferente? Porque aí expressa na criança a curiosidade. A ideia da semente, quando a gente joga a semente, expressa a diferença. Mas aí, pastor, eu faço uma pergunta do seguinte... Não é uma questão de chocolate, queria também uma opinião do pastor. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Mas exato. Esse é o ponto que não pode faltar. Mas exato. Você pode usar o que você quiser. Então, mas é a pergunta que eu faço, eu quero. O senhor já deu sua opinião, que é importante o formato para despertar na criança a curiosidade. O pastor Otaí já deu a opinião, o pastor Gilberto deu a opinião dele, dizendo que ele até concorda que deve-se fazer o formato, mas que o mais importante é fazer o que a mãe fez, explicar a criança. Agora, pastor Otaí, qual é a sua opinião? E aí, como é que a gente faz? Então, a pergunta... Porque eu queria que o senhor ponderasse também aquilo que o querido pastor Gilberto disse. Nós também não podemos fazer disso hoje um cavalo de batalha dentro da igreja. De jeito nenhum. Para não tal. Como é que o senhor vê? Como é que a gente pode fazer? Mas não dá para se estreitar. Como é que a gente tira o coelho das nossas salas sem criar um trauma nas nossas crianças? Então, o pastor Gilberto deu uma solução que eu achei inteligente. Eu quero até sugerir para algum empresário aí criar o coelho de chocolate. Olha, o cordeiro. O cordeiro. Quem sabe esse cara vai ficar bilionário. Vai ganhar bilionário porque vai atender as igrejas. Vai depender do preço também, né? Porque criar não o dá. cordeiro de chocolate. Por quê? Por causa do visual. O nosso colega lá é da PEC. Respeitada. A PEC é respeitada no Brasil. É uma entidade muito importante. Trabalhei com ela muitos anos nas minhas igrejas onde eu pastoreei. Então, a criança visual, como ele disse, concordo plenamente. Se você faz o cordeiro, tem o cordeiro de chocolate, e você explica para a criança, está resolvido o problema. Exatamente. Agora, simplesmente trocar não vai mudar nada. Porque ele vai estar comendo chocolate e está associando... Exato. Se você não ensinar a criança no caminho que ela deve andar, não vai adiantar nada. Olha a Débora. A pergunta da Débora. Essa aí eu quero responder. O senhor quer responder? A Débora faz a pergunta. Existe um risco de legalismo ao proibir a celebração da Páscoa entre os cristãos, querido pastor Altair? Nós não podemos e não devemos proibir
a celebração da Páscoa. Só que nós temos que disseminar a Páscoa bíblica. A verdadeira Páscoa. Não a promíscua. Essa aí não a Páscoa do coelho. Essa é de Satanás. Eu sou radical. Opa, sou radical. Essa é do capeta, viu, Débora? Essa aí é do cão. É ele que inventou isso aí para atrapalhar a visão bíblica que traz a Páscoa para nós hoje. A gente não precisa proibir, né, pastor? A gente só precisa ensinar a verdadeira Páscoa. Eu ensino e proíbo também. Eu faço. Esse negócio de coelho dentro da igreja não pode entrar. Não, pelo amor de Deus, coelho dentro da igreja. Se entrar um coelho dentro da igreja, mata e vê se no terceiro dia ele ressuscita. Não dá. Não tem jeito. Então, nem dentro da igreja e nem dentro da nossa casa. Esse negócio de coelho não funciona para nós que somos servos de Deus. Não. Ensina a criança no caminho que deve andar. E pronto. Olha aí, gente, pronto. Olha, você tá vendo como é que o debate vai girando? Pastor Altair já acho que algumas vezes nós temos que cortar radicalmente algumas coisas. Cortar baixo. Cortar baixo, botar um machado na raiz da árvore e cortar ela pela raiz. O pastor Altair, o pastor Gilberto, sim, pastor, pode ir. É interessante a pergunta dela sobre esse legalismo. O que acontece o legalismo em relação ao Natal? A Páscoa, há muitos que, para não ficar ligado a uma coisa errada, diz assim, não se comemora. Eu sei de pessoas que não comemoram o Natal, não comemoram a Páscoa, fazem questão de não fazer... Eu acho que aí é aquela questão de você jogar água e jogar o bebê. É o outro extremo. Né? É o outro extremo. Então, realmente tem que tomar cuidado. Você pega, joga a placenta fora com o bebê junto. Tem que ter, sabe? Tem que ter discernimento. A água e o bebê. Olha, gente, meu Deus do céu. Mas é isso. Celebra a Páscoa mais com os ázimos da verdade, da sinceridade. Eu acho que assim, o Cordeiro Pascual é Jesus. Exato. Ele é a nossa Páscoa. Eu acho que a gente tem que definir sobre o que é Páscoa, porque nós estamos falando aqui. A nossa Páscoa é Cristo. Então não dá para você proibir uma celebração de Cristo. Exato. O nascimento de Jesus lá e no Natal, a gente come panetone, a gente faz um monte de coisa lá, só que nós fazemos o quê? Demonstramos o nascimento de Cristo, demonstramos o nascimento de Cristo. Nós precisamos entender que a nossa Páscoa é Cristo. Então assim, não vamos comemorar a Páscoa porque tem o coelho, tem... Tá, você comemora a verdadeira Páscoa. Isso. É isso que nós precisamos entender. Sabe? É uma coisa difícil da gente chegar ao ponto de... Eu não consigo até agora, os irmãos estavam falando, eu não consigo ver uma igreja de Cristo, vou ser muito claro, uma igreja de Jesus Cristo que ensina a Bíblia a levar o coelho para dentro da igreja. Você está disseminando uma ideia diferente da verdadeira Páscoa. E, pastor, eu vou dizer uma coisa para ti. Você vai ter que dar conta dessas crianças se elas chegarem ao ponto de não entender a verdadeira Páscoa. Olha só, eu acho que está dentro daquilo que a gente vem discutindo. E aí a Cláudia faz uma pergunta ao querido pastor Altair. Pastor Altair, a igreja deve ressignificar os elementos da Páscoa, mas como substituir isso para as crianças hoje? Que é o que eu disse. Como que a gente vai tirar o coelho da sala sem criar um trauma na criança? Simples. Na Bíblia não tem o coelho. Na Bíblia tem o cordeiro. Então você pega... Olha, ontem eu ministrei na igreja sobre a Páscoa, que o nosso pastor lá pediu. Eu sou pastor há quase 50 anos, fundei essa igreja também, mas hoje tem um pastor novo, jovem, com muita vida e tal. E ele de vez em quando me chama para ministrar. E ontem eu ministrei sobre a Páscoa. E eu fiz exatamente a ligação entre o Velho e o Novo Testamento, a sombra e a realidade. Ainda mostrei alguma coisa do milênio lá na frente, quando celebraram a Páscoa e tal. Aqui não dá tempo para tudo isso. Então, o que nós precisamos não é ressignificar, é dar o significado bíblico. É trazer o verdadeiro significado. Trazer o verdadeiro. Então, pega o cordeiro. Quem é o cordeiro? O cordeiro é Jesus. E as ervas amargas? O que são as ervas amargas? Gente, os filhos de Israel saíram do Egito, eles tiveram dificuldade no êxodo. Nós recebemos Jesus e não vamos viver um mar de rosas. Nós temos as dificuldades do caminho. São as ervas amargas. Entende? O cordeiro tinha que ser comido todo. Nós não podemos se alimentar de Jesus pela metade, só pegar as coisas boas. Agora, como é que eu faço com a criança? Eu pergunto para ela assim, quem é que instituiu a Páscoa? Quem que começou a Páscoa? Então nós Quem é o início da Páscoa? Você leva em Êxodo.
Aí depois você mostra, você explica para ela da antiga aliança, da nova aliança. O sangue na verga da porta. Isso. Joga os significados para lá. Quem que é o cordeiro lá de Êxodo? O que significa o sangue espargido? Por que eles tinham que comer o cordeiro? Por que eles tinham que, além de comer, ficarem preparados para sair? Isso. Então, tudo isso você consegue, numa linguagem infantil, levar a criança a entender. Sobre a questão lá do sangue nas portas, pastores, eu vi alguma coisa, comentários também, de que o Deus manda que se pinta os umbrais das portas com sangue, porque era costume do povo egípcio, aqueles xilógrafos, aquelas imagens todas nos portais da porta, que era um meio de eles expulsarem qualquer maldição externa de entrar na casa. Aí o Deus vem e fala para ele, não, vocês pintem agora com o sangue do cordeiro. O que está dizendo, o significado ali é, abandone as velhas crenças de vocês, as velhas práticas que está aqui dentro do Egito, que de alguma forma chegou a contaminar os judeus, porque não dá para negar isso, e que ele está dizendo, o que vai realmente guardar vocês, proteger vocês, não é as crenças pagãs, mas é o que eu trago. Então, de novo, a gente vai dizer para você, o que vai solucionar, trazer o verdadeiro significado da Páscoa para nós, não é esses ritos, esses símbolos pagãos que têm adentrado a nossa Páscoa, né? Mas é trazer de volta a realidade, o Cordeiro Pascual para dentro das nossas igrejas. A sombra é fiel à realidade. Sangue na verga e no umbral. Por que na verga e no umbral? E é aonde? Na porta da casa. Aí Jesus liga tudo isso. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. O sangue colocado na verga. Quando Jesus abriu o braço na cruz, ele está exatamente na forma da porta. A cruz é a porta através da qual nós entramos no reino de Deus. E o sangue está colocado lá na porta. Quem passar pelo sangue da porta ou pela porta do sangue, entrará e sairá e encontrará pastagem. E o sangue de Jesus também nos guarda, né? Nos guarda. Juízo. Passou por ali. Da mesma forma que Deus, quando passou em cima da casa, que tinha o sangue. É o pechar. É a Páscoa, passar por cima. Exatamente. É. E aí ele não mata o primogênito. Isso. Então, quem passar pela porta, onde está o sangue no umbral, olha isso. Está livre de juízo. Olha isso aqui, ó. Rabisquei aqui só para mostrar. Mostrar lá na câmera também. Uhum. Olha isso. O símbolo da porta e o símbolo da cruz. O sangue na verga e no umbral. O sangue está ali. E, gente, Deus está dizendo, você não entendeu, então vou desenhar para você. Tem a cruz, tem a porta. O sangue no umbral e o sangue nas vergas da porta. E depois vem Jesus crucificado, como a porta, para entrar. E se você só entra através da cruz. Olha, isso é muito importante. Sim, pastor. E uma coisa importante, quando Deus ordenou que eles comemorassem a Páscoa, todo ano, ele disse assim, quando os seus filhos perguntarem o que significa isso, vocês dirão, esse é o sangue que foi colocado no umbral. Isso. Naquela época, as crianças daquela época, elas não tinham problema de ouvir falar do valor do sangue. Uhum. O grande problema, aquela senhora perguntou sobre ressignificação, o grande problema é o seguinte, é preciso falar para as crianças, desde pequenininhas, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O problema é que as pessoas não contam isso. É mais legal falar do doce do chocolate do que do amargo da erva, né? É mais legal falar do coelho do que do cordeiro que teve que derramar o sangue. O Bruno, o pastor Gilberto, faz uma pergunta aí, eu gostaria que o senhor começasse respondendo. Celebrar a Páscoa pode ser uma oportunidade de evangelismo e ensino sobre a ressurreição? Sem dúvida nenhuma. Bruno, faça isso nessa Páscoa. Aliás, todos que estão aqui nos ouvindo, celebre. Posso dizer uma coisa, pastor? Sim. A gente celebra o Natal, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Celebramos a Páscoa, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou. Tem uma festa que a gente não celebra. Eu fico esperando um dia, quem sabe vai ser celebrada. A Ascensão. Aquele dia que Jesus foi
Ah, não, esse aí nós vamos comemorar junto. No arrebatamento da igreja vai estar eu e o senhor lá. Nós vamos comemorar junto. Temos que fazer uma festa pra isso. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo está agora assentando à direita da majestade, nas alturas, sustentando esse universo pela palavra do Senhor. Pastor Alexandre, podemos usar isso como a Páscoa, como um meio de evangelismo, uma oportunidade de evangelismo? Com certeza. Eu vejo que com a criança a gente tem que ser como Jesus. Jesus falava em parábolas para que as pessoas conseguissem entender um princípio espiritual. Para a criança, da mesma forma. Eu preciso usar aquilo que ela entende, aquilo que eu consigo alcançar o seu coração. Então, hoje, a Páscoa é um princípio da ponte até o coração da criança. A gente fala que, chocolate, mas tá, é importante para ele. Você ganhou, chega na escola, você ganhou. Não, mas eu não ganhei. Eu não ganhei por quê? Porque esse é o ponto. Agora, quando eu não ganhei, mas eu ganhei o cordeiro. Não, por que o cordeiro? Meu era ovo. Então, esse é o ponto, ainda eu bato nisso, porque isso é uma semente de uma forma diferente que eu alcanço o coração da criança. E a Páscoa é a melhor... Eu acho que assim, Páscoa e Natal são duas datas especiais para o cristão ensinar uma criança. Do significado do nascimento, significado da morte e ressurreição. Deus nos deixou dois momentos. Um para falar sobre o nascimento, outro para falar morte e ressurreição. Então eu acho que a gente tem que, como é que se diz? Pegar essa oportunidade para que a gente fale mesmo do verdadeiro significado da Páscoa para a criança. É isso aí, gente. A 102.9 chegando aí com o debate até você. E aí? Qual que é a sua ideia? O que você acha? Olha, a Juliana está fazendo a pergunta e eu vou pedir aqui ao pastor Altair. Na minha casa, comemos bacalhau no domingo de Páscoa. É pecado também? É pecado. Porque ela não repartiu comigo. Ela não mandou pra mim. É pecado. Ora, quer mais, né? Quer beber mais? Ninguém vos julgue no que comer e o que beber, mas tem que... Então, é Juliana o nome dela? É, Juliana. Ô, Juliana, manda uma porção pra mim, que aí você tá livre do pecado. Ou seja, não há nenhum pecado, né, pastor? Em comer um peixe, comer uma determinada coisa. O que tem que ter cuidado porque... os nossos irmãos católicos não comem a carne, porque diz que pode sangrar, que tal, que é um desrespeito e tal. Não é nada disso, né? Se ela fizer isso devido a uma tradição religiosa, buscando um princípio ou um resultado religioso, se torna pecado. Se ela comer simplesmente porque come, e tá gosta tudo do certo. bacalhau? Mas eu não vou comer bacalhau na sexta-feira amanhã, não né? vou comer carne. Pela tradição. Por quê? Qual é o resultado? O que você pensa nisso? A sua tradição está sendo influenciada por uma doutrina... Você acha que é pecado? Não, então aí tá errado. Porque pecado não é isso. E aí, pastor Gilberto, eu acho que como esse bacalhauzinho? E eu acho que... Eu vou dar um toque pros donos da churrascaria. Por favor, pessoal. Donos da churrascaria, façam um desconto pros crentes na Sexta-feira Santa, gente. Pela madrugada, e aí, pastor Gilberto? Alexandre. É interessante que a palavra de Deus diz assim, o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Como o seu bacalhau, sabendo que você foi justificado por Deus, você tem a alegria da salvação e cheio do Espírito Santo. Então, aí o problema não está no que você pode apalpar, tocar, comer, beber. No reino de Deus não é isso. Mas é uma experiência pessoal de realmente ter Jesus na sua vida. Quem estava em Adão, creu em Cristo, agora está em Cristo e é nova criatura. As coisas... Olha, eu acho que a gente já até respondeu essa pergunta da Carol, mas vou deixar a pastora Altair, até porque nós estamos no final, Altair, 2 minutos, para você responder muito rapidamente essa pergunta da Carol. Por que Deus mandou celebrar a Páscoa no Antigo Testamento? Porque Deus constrói o entendimento à luz do nível dos homens, para que os homens entendam. Então, a Páscoa, que é a saída do Egito, é a sombra das coisas futuras. Então, Deus mandou sacrificar o Cordeiro Pascal, porque ele queria começar a mostrar a figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Carol, não são coisas diferentes. Uma
é a sombra e a outra é a realidade. Nós temos 3 degraus aí. O degrau número 1 é o degrau do Velho Testamento, da Velha Aliança. O degrau número 2 é o degrau do Novo Testamento, da Nova Aliança. E o terceiro é a glória da ressurreição e a nossa estadia com ele na eternidade. Então a lei aponta para a graça e a graça aponta para a glória. Olha, gente, obrigado. Estamos chegando a mais o final de um debate aqui na Mais FM. Olha, nós temos hoje a enquete, não, né? Temos, olha, vamos lá, nossa enquete. O cristão deve comemorar a Páscoa? 23% está dizendo que não. 77% dizendo que sim. Olha só, então você pode comemorar a Páscoa desde que ela seja comemorada de um modo correto, né? Que Deus te abençoe. Queria aqui agradecer aos queridos participantes. Eu vou dar 2 minutos às considerações finais ao querido pastor Gilberto. Agradeço a oportunidade. A Páscoa ou a salvação, eu queria dizer, não é humana, não é política, não é de caráter terrenal. Ela é apenas o fato de que Cristo realmente nos coloca numa realidade, ultrapassa a nossa realidade. É uma salvação de Deus, pertence a Deus. Não é algo que eu consigo por mim mesmo, não é algo que eu tenha por mérito próprio, não é algo que eu tenho porque deixei de fazer, eu fiz. É pura bondade de Deus. Ela não é conquistada, ela nos é presenteada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não há mérito, não há nenhuma conquista, é dele. Então, se você, prezado ouvinte, já recebeu pela fé, confessando os seus pecados, que Cristo é o seu Senhor e Salvador, uma feliz Páscoa para você. Muito obrigado, que Deus nos ajude realmente a compreender que tudo nós temos em Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, o seu Filho unigênito. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Cordeiro Pascual. E vamos fazer a nossa festa com os asmos da sinceridade, né? Sem hipocrisia e da verdade. Há um canto que a gente canta com as crianças assim: crer no que Deus disse, que é certo está de pé, que Ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é. Crer nesse evangelho é verdadeira fé. Que a gente creia na palavra de Deus, no amor de Deus, na sua palavra. É um bom final de semana e que você comemore bem a semana. Aliás, a Semana Santa existe para que a gente possa ter uma vida santa. Vamos viver em santidade. Deus te abençoe, pastor Gilberto. Suas considerações finais, querido pastor Alexandre. Bom, eu quero dizer para você que é muito bom ter um momento para que a gente possa falar de Cristo. Comemore a verdadeira Páscoa. Se você for dar chocolate para o seu filho, para sua filha, senta com ele, mostra na palavra de Deus quem instituiu a Páscoa, mostra qual é o verdadeiro significado da Páscoa para a gente, fala sobre Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Porque o verdadeiro significado da Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Então, esse é o momento de você jogar a semente do Evangelho no coração do seu filho, da sua filha ou de alguma criança. E que a gente entenda e tenham pastores com maturidade cristã para levar realmente a verdadeira mensagem da Páscoa para as suas ovelhas. Eu fico muito preocupado quando eu escuto que algumas igrejas estão levando o mundo para dentro delas. Estão simplesmente querendo santificar o profano. Então, o que eu digo a você, pastor, que você tem ovelhas e a Bíblia diz que você não pode ser neófito. A responsabilidade é sua de ensinar seu povo. Então, ensine seu povo o verdadeiro significado da Páscoa. E boa Páscoa para todos. Muito obrigado, querido pastor Alexandre, querido pastor Altair Mateus, as suas considerações finais. Eu quero agradecer sinceramente pelo convite, foi muito bom estar com os colegas aqui, conhecer novos irmãos, novos companheiros, muito obrigado por tudo, pela honra que vocês nos dão.
E eu quero convidar vocês e os nossos ouvintes aí para ir para Israel comigo. Olha que legal. Em novembro nós vamos. Meu telefone é 11-94747-1981. Está aí o nosso telefone. Se você quiser viajar comigo, está convidado. Que Deus abençoe a todos e um grande abraço para todos. Olha só. Vem para cá. Olha, nós estamos chegando ao final de mais um debate aqui na 102.9 FM. É importante demais, vou te pedir de novo que você siga a Mais FM nas redes sociais. Dá um likezinho pra gente lá no YouTube, no Instagram. É um jeito de nós levarmos essa rádio mais longe e alcançarmos mais pessoas. Você fazendo isso, você contribui demais com a Mais FM, tá bom? Porque tudo que nós fazemos aqui, fazemos pensando mais em você. Olha, chegamos ao final de mais um debate. Eu gostaria até aqui de expressar uma fala do grande professor Saião. Não há nenhum problema em você comer um pedaço de chocolate. Já foi dito aqui pelos nossos debatedores, faça o que fizer, faça para a glória de Deus. Mas você, como cristão, tem a obrigação de ensinar o seu filho a verdade do Evangelho. Temos que tentar tirar esse coelho que se assentou na nossa sala, de uma maneira que não criamos traumas em nossas crianças. E aí fica o conselho do querido professor aqui, de todos nós, o nosso decano aqui hoje, o querido pastor Gilberto, né? Como isso? Como que eu posso fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? O conselho do pastor Gilberto é sabedoria, tenha sagacidade de tirar esse coelho sem criar uma guerra com as nossas crianças. Talvez o exemplo bom seja o do nosso querido pastor Alexandre. Vá transformando esse coelho, quem sabe, num cordeiro. Ouça aqueles que estão nos ouvindo, que pode ser do grande empresário, quem sabe Deus está te abrindo uma porta para sair dessa situação difícil. Ouve o conselho do querido pastor Altair. Em vez de criar um coelho, uma cenoura de chocolate, né? Crie um cordeiro, quem sabe você será o primeiro, e eu garanto para você que muito cristão vai. Aquela querida irmã, manda um pedacinho do bacalhau para nós. Come, desfruta a tua Páscoa, celebra com a tua família, reúne a tua família em volta da sua mesa, dá glória a Deus pelo que Deus te deu, quer coma, quer beba, faça para a glória de Deus, tá bom? Boa Páscoa para você, para sua casa. Amanhã nós estamos de volta com mais um debate da Mais. Gente, consegui terminar o horário. Até amanhã. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel Ferreira. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYM 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Quero ouvir a sua música.